Hoje, na política de saúde mental nacional, se incluiu, tá, se está se incluindo a questão dos ambulatórios de saúde mental, que seriam estruturas com complexidade menor que um CAPS, então não seria uma equipe tão grande como um CAPS, seria, no caso, um psiquiatra, um psicólogo, talvez um outro profissional de ensino superior, que faria o atendimento de uma população adscrita, certo? E aí eu vou trazer para vocês aqui a nossa experiência aqui de Arroio do Meio, aonde nós não temos CAPS aqui, nós somos um município de aproximadamente 20 mil habitantes, poderíamos ter CAPS pela legislação, mas não temos, nós temos um ambulatório, um grande ambulatório de saúde mental, que atende uma região bem grande, a gente não atende só o nosso município de 20 mil habitantes, a gente atende outras regiões, e eu vou mostrar aqui questões financeiras, porque na verdade infelizmente, o que se pesa, às vezes, para a gestão é a parte financeira, tá? E eu vou mudar esse exemplo aqui para vocês. Então, o município de Arroio do Meio, nós temos 6 postos de saúde, nós temos praticamente a cobertura completa de estratégia de saúde na família, e mais ou menos, tá? O município de Arroio do Meio tem em torno de 100 consultas, 96 consultas psiquiátricas mês que ele paga, no caso, hoje, para o nosso o Hospital São José, que é o hospital que recebe, que terceiriza essas consultas psiquiátricas aí para o município. Tá? Então, em torno de 100 consultas, óbvio que tem meses que tem menos, tem vezes que tem mais. E essas consultas, tá, hoje, para, no caso, o município, tá, ela tem um custo, nós temos um consórcio de municípios aqui e ela custa R$ 75 para o município, certo? 75 bruto, o município lá emite a nota fiscal para o hospital realizar esses atendimentos. Então isso dá, em bruto, em torno de R$ 7.200 por um município de 20 mil habitantes que eles gastam por mês com psiquiatria ambulatorial. R$ 7.200 bruto. Isso porque é emitido, então é um contrato de pessoa jurídica para pessoa jurídica, certo? Hoje o município também tem uma estrutura de profissionais de ensino superior, então eles têm um psicólogo e um assistente social, tá? Ambos 40 horas, e não, ambos 30 horas, desculpa, tá? E isso dá mais ou menos uma estrutura, um gasto mensal aí de 9.270 com esses profissionais. E dentro profissionais de ensino médio, para funcionar essa parte de saúde mental, eles também têm alguns custos que giram aí, são 6 profissionais que giram em torno de 2.560. Então vocês veem que hoje o município de Arroio do Meio gasta mais ou menos com recursos humanos em saúde mental, são R$ 27.030 por mês. Se o mesmo município, Arroio do Meio, tivesse um CAPS, tá? A gente pegasse as portarias que orientam mais ou menos em torno de 165 consultas mês de psiquiatria, tá? E a equipe é bem maior no caso, a gente teria que ter o psiquiatra, o enfermeiro, 3 no ensino superior e 4 no ensino médio, boa parte deles em regime integral. Nós, isso junto com a Secretaria de Saúde, orçamos e daria já R$ 90 mil mês, incluindo a parte toda de infraestrutura. Porque hoje, esse custo de 27 mil, o município não precisa manter toda a estrutura de consultório, luz, aluguel, tudo isso, que isso custa bastante, certo? E já se fosse fazer um local específico para fazer um centro de atenção psicossocial, olha o custo que o município teria mensalmente. Então vocês veem que é um custo bem alto, tá? E a gente fez um estudo de comparar internação, taxa de internação dos municípios da região que tem CAPS, dos municípios com a nossa taxa de internação. E a gente encontrou que a nossa taxa de internação do ambulatório ela é menor que a taxa de internação dos CAPs da região. Então vocês veem que contraditório, um serviço que era para ser substitutivo da internação psiquiátrica, acabam sendo serviços que acabam internando a mais. E isso é opinião pessoal minha, tá? Como não se preveu inicialmente os ambulatórios de saúde mental logo no início da política de saúde mental,
O que acabou acontecendo? A grande população que precisa de atendimento de saúde mental não são de pacientes graves e persistentes, são de pacientes de média complexidade. Às vezes, pacientes de leve complexidade, o clínico geral tranquilamente consegue manter sem problemas. A média complexidade, às vezes, faz com que se tenha encaminhamentos, e muitas vezes tem encaminhamentos de questões que não são complexas, que poderiam ser mantidas, mas enfim, a gente, historicamente, dentro das faculdades de medicina, se fala muito de psiquiatria, muito pouco de psiquiatria, tá? Hoje ainda temos faculdades que falam muito pouco de psiquiatria, então é natural que a formação, não tendo muito psiquiatria na formação, nós vamos ter muitos médicos ainda que têm pouco ainda conhecimento sobre a parte psiquiátrica, e às vezes coisas simples, por exemplo, o transtorno do pânico acaba encaminhando por um serviço de alta complexidade como um CAPS, como um ambulatório, que não necessariamente precisaria, tá? É, então, esses pacientes superlotam os CAPs, porque eles são encaminhados do CAPs, aí o CAPs acaba funcionando como um grande ambulatório, sendo que o CAPs deveria estar mais focado nos pacientes que têm risco de internar, de fazer uma internação psiquiátrica. Tá? Eu acredito muito no funcionamento do CAPs, muito próximo do que é um hospital-dia, aonde o paciente realmente vai fazer reabilitação psicossocial com o alvo de conseguir explorar o máximo da sua funcionalidade, de preferência retorno às atividades trabalhistas. Isso que a gente tem que focar dentro de um paciente com reabilitação psicossocial. Tá? Muitos deles, a grande maioria deles, consegue sim exercer pelo menos alguma profissão elementar. Tá? Principalmente os trabalhos manuais conseguem. Uma parcela, obviamente, não vai conseguir nada, mas a grande maioria, pelo menos um pouco, consegue e acabam esses pacientes não sendo reabilitados para isso. Tá? E a questão da prevenção da internação. Então, um CAPS que funciona bem como um hospital-dia, ele vai estar trabalhando com esses pacientes que têm muita gravidade, de preferência semanal, ou até mais de uma vez por semana, a fim de evitar a sua internação e fazer com que a família consiga voltar a trabalhar, porque se o paciente fica em casa, ele tem que ser cuidado muitas vezes, e isso vai reduzir o impacto econômico da família, porque vai ter que ter pelo menos uma pessoa que não vai poder trabalhar para ficar com este paciente grave e persistente. Isso, o serviço público poderia estar fazendo isso dentro dos CAPs, aliviando aí. Então eu acho que realmente a gente tem que pensar muito na questão dos CAPs, eu acho que sim, funcionam, são estruturas importantes dentro do sistema. A distribuição, talvez, eu acho que dá para se pensar, será que precisamos de um a cada 20 mil habitantes que funcione dessa forma que eu estou falando, reabilitação mesmo, e hospital dia, será que um para 20 mil habitantes, será que tem demanda para encher, tá, um serviço desses? E sim, se pensar em ambulatório, porque a nossa prática diz que o ambulatório funciona muito bem. Tá? Nós temos aí ambulatório de psicologia, ambulatório de serviço social, oficineiros, trabalhando de forma isolada e funciona bastante sim. Então, para você aí que tem um município de 20 mil habitantes, não tem CAPS ainda, para você estar pensando nisso aí. A parte de menos de 20 mil habitantes, eu vou falar ainda posteriormente nas outras aulas.